Olá, pessoal dos sétimos anos, a professora Silvani, e eu estou aqui hoje para falarmos um pouquinho das máquinas simples, uma revisão do conteúdo que nós já tínhamos visto anteriormente, ok? Então preste bastante atenção, qualquer dúvida façam anotações no caderno para que a gente possa discutir em seguida. Introdução. Ao longo da história, o homem procurou melhorar suas condições de trabalho, principalmente no que se refere à redução de seu esforço físico. Para isso, o homem utilizou inicialmente meios auxiliares que lhes permitissem realizar trabalhos de modo mais fácil e com o menor gasto possível de sua energia, a força muscular. Esses primeiros meios foram a alavanca, a roda e o plano inclinado, que por sua simplicidade ficaram conhecidos como máquinas simples. Então, o que foi dito aí, né, o ser humano dependia apenas de sua força física para realizar suas atividades diárias. E ao longo do tempo, a partir aí dos conhecimentos e das experiências realizadas, o ser humano foi adquirindo habilidades que lhe permitiram então descobrir como construir instrumentos e como manuseá-los aí em seus benefícios. As máquinas simples, então, elas foram criadas com o propósito do quê? De facilitar o trabalho do ser humano e também otimizar então a sua força. Aí eu coloquei para vocês, são instrumentos que servem para facilitar a realização de um trabalho, como fazer, elevar, cortar, movimentar, apertar. Então isso ocorre através da ampliação ou transmissão da força aplicada pelo homem. Então a gente vai falar sobre algumas máquinas simples, né? Algumas vocês já devem ter visto aí no dia a dia de vocês e nem notaram que eram consideradas máquinas. Porque quando a gente pensa em máquina, a gente pensa em algo grande, né? Que faz barulho, que tem motores. E essas são consideradas de máquinas complexas, né? Elas não são tão simples quanto essas que a gente vai estar falando agora. As máquinas simples são basicamente de 4 tipos. Nós temos a alavanca, a roldana ou polia, a engrenagem ou roda dentada e o plano inclinado. Hoje vamos dar início já com a alavanca. A alavanca ela foi criada por Arquimedes, né? O Arquimedes ele é um grego, foi um dos filósofos mais importantes aí das antiguidades, né? Da antiguidade. E ele chegou a dizer: "Dei-me um ponto de apoio e levantarei o mundo." Então, a alavanca, ela é uma barra rígida que pode ser reta ou curva e é capaz de ser movimentada ao redor de um ponto ou eixo. E esse ponto ou eixo, ele é denominado de ponto de apoio, que é representada pela letra P, que a gente vai estar vendo alguns exemplos aí para frente. Uma das extremidades da barra, ela entra em contato com o corpo, sobre o qual a alavanca atua. E a outra extremidade é a região na qual é aplicada a força que permite que a alavanca funcione. E aí eu coloquei para vocês os 3 tipos de alavanca: a interfixa, a interresistente e a interpotente. Ficando então aí os elementos de uma alavanca, né? Você percebe que tem aí um homem, né, com uma alavanca, uma barra, né? Essa barra representa uma barra de madeira, onde ele quer fazer, empurrar essa pedra de grande peso. Então, existem basicamente aí os 3 tipos de alavanca, e que a gente vai falar sobre elas em seguida, e elas são classificadas então em função das posições relativas entre as forças de resistência, as forças de ação e o ponto de apoio. Quando a gente fala em força de resistência, né, o FR, força de resistência, é o nome dado à força que age sobre o corpo a ser movido pela barra. A força aplicada à alavanca por um agente externo é chamada de força de ação, que pode ser o FA, ou a força motriz. A alavanca interfixa.
os exemplos aí para vocês. O ponto de apoio situa-se entre a potência e a resistência. Coloquei aí o exemplo da balança, da tesoura, da gangorra, né? E do braço para puxar o peso aí. Então, falando da gangorra, é um exemplo de alavanca, e se a gente observar, geralmente você encontra ela em algumas praças aí próximo de vocês podem estar fazendo o teste também. Nesse exemplo aí mostrado na fotografia, né, o peso do garoto da direita agiu como força de ação e levantou o garoto do outro lado, cujo peso funcionou como a força de resistência. Agora imagine que se os dois garotos tenham o mesmo peso, então é necessário que cada um deles, ao tocar o solo, faça o quê? Impulsione com os pés. E com isso, a força exercida pelo seu peso, né, ao tocar o solo, aí funcione como uma força de ação, para ser a força de resistência. Então, no caso, aí, a gangorra é um tipo de alavanca conhecido como alavanca interfixa. Outro exemplo aí, né, da tesoura que eu coloquei. Então, nota que a tesoura ela é formada por duas partes, né? Essas duas partes, elas giram em um ponto central. Nesse ponto central aí, eles estão presos, as duas partes estão presas. Então, esse é o ponto de apoio da alavanca. Então, quando eu seguro as extremidades para fazer a tesoura funcionar, constitui então a força de ação. Então, o material a ser cortado pelas lâminas da tesoura constitui a força de resistência. E quanto maior for a força de resistência oferecida por esse material, maior será a força de ação necessária para que eu consiga fazer o corte, né, do material. Alavanca interpotente. A força potente está localizada entre o ponto de apoio e a força resistente. Coloquei os exemplos aí para vocês de uma pinça, da vassoura, do cortador de unhas, tá? E vamos falar aí então uma explicação em relação à força interpotente. Falamos então da vassoura. Então, aí você tem uma vassoura. Você percebe que quando a gente vai varrer, a gente coloca uma das mãos em uma extremidade do cabo da vassoura. Então, isso aí corresponde o quê? O ponto de apoio, é onde eu estou segurando. A outra mão que exercerá a força de ação fica no cabo, mais próximo do ponto de apoio. A ponta da vassoura, que fica em contato com o chão e longe do ponto de apoio, corresponde então a um ponto de resistência. Assim, um pequeno deslocamento da mão que está exercendo a força de ação provoca um grande deslocamento na extremidade da alavanca, que corresponde ao ponto de resistência. Então, a parte de baixo, onde vai varrer, é força de resistência. No alto é o ponto de apoio, que é onde eu vou pegar, colocar minha mão, e no meio da vassoura, né, abaixo da parte superior, temos aí então a força de ação. Por último, falaremos sobre a alavanca interresistente. Esse tipo de alavanca interresistente, né, você percebe que a força de resistência está situada entre o ponto de apoio e a força de ação. Então, as alavancas interresistentes, elas também ampliam forças. Nós temos em nossa cozinha alguns utensílios, né, que são exemplos aí de alavanca interresistente. Nós temos o quebra-nozes, o abridor de latas, o abridor de garrafas. Não sei se vocês também já perceberam, né, a ação que tem o carrinho de mão. Ele utiliza da força resistente, né, que está localizada entre o ponto do apoio dele e a força potente. Então, ali na roda eu tenho o quê? Um ponto do que? Um ponto de apoio, e a força vai ser levantada através do que? Das partes onde eu vou estar colocando a minha mão. Vamos falar sobre a rodana ou polias. O que significa isso? Uma roda com um sulco por onde passa um cabo, corda ou uma corrente. Quando esse cabo ele é puxado, a polia gira em torno de seu eixo. Então, nessa imagem que vocês estão vendo aí, eu coloquei para vocês, né, uma polia fixa. É uma máquina simples, considerada também máquina simples, né? Ela fica presa a um suporte ou superfície, localizado acima ou ao lado do objeto que será movido.
Elas são utilizadas, então, para quê? Para levantar, para erguer, né? Uma vela de um navio, um balde de água, para retirar água do poço, uma bandeira no mastro. E até em algumas construções é utilizada desse tipo também de polia. Agora vamos falar sobre a rodana ou polia móvel, né? Ela move-se juntamente com a carga e baseia no funcionamento de uma alavanca interresistente. Na rodana móvel, para realizar o mesmo trabalho, é necessário menos força que na rodana fixa. Com a ajuda de rodanas associadas de determinadas formas, podem constituir-se sistemas de rodanas que permitem levantar cargas muito pesadas, fazendo muito pouca força. Nesta polia móvel, é permitido aí a força aplicada para mover um objeto, ela é menor quando comparada à força aplicada numa polia fixa. Temos aí alguns exemplos de rodanas e polias, né, ou polias. No caso aí, as rodanas, elas têm inúmeras aplicações. Entre elas estão os varais de roupa, os aparelhos de musculação, no transporte de materiais de construção, nos motores de automóveis e nos guindastes. Usado também aí para o mastro de bandeira e até para a tirolesa. É, beleza! Outra máquina simples, né, considerada plano inclinado. O que é isso? Plano inclinado é um plano que se encontra em um desnível, ou seja, o seu ponto de início se encontra em uma altura diferente em relação ao seu ponto final. Fisicamente, ele é muito importante, pois para mover um corpo qualquer em sua superfície é necessário uma força de módulo bem menor do que se o corpo estivesse em um plano totalmente vertical. Em uma estrada sinuosa como essa mostrada na fotografia, né? Um longo plano inclinado reduz aí o esforço da subida, embora haja um aumento da distância a ser percorrida. Por exemplo, também que a gente tem, né, as rampas de acesso, construído também em algumas calçadas, em entradas de edifício, estádios. Essas rampas elas acabam facilitando o deslocamento das pessoas que têm dificuldade de locomoção. Então essas pessoas acabam utilizando a rampa, né, para subir, para chegar ao local e não necessário utilização dos degraus da escada, então acaba facilitando o acesso. Breve história, né, sobre a utilização das rampas na produção, lá na construção das pirâmides. Então, não se sabe ao certo como elas foram construídas. Muitas teorias são ditas, né? No entanto, na sua maioria, baseiam-se na utilização de rampas para o transporte das pedras que eram muito pesadas. Então, as pirâmides do Egito, elas são incríveis. São construídas aí há milhares de anos atrás e, segundo os historiadores, a mais conhecida é a pirâmide de Gizé, um complexo que é composto por 3 pirâmides. E supostamente essas 3 pirâmides serviram de tumbas para os reis Khufu, Kefren e Mecaurem. Eram pai, filho e o neto. As majestosas construções são as únicas das 7 maravilhas do mundo antigo que ainda existem, resistindo aí o tempo. Exemplos também de plano inclinado, nós temos o parafuso, né? A rosca de um parafuso é um plano inclinado, disposto em espiral na superfície de um cilindro. São muitas as suas aplicações, entre as mais comuns para fixar e deslocar objetos. Temos também a cunha, é um plano inclinado duplo, ele é construído em material rígido, como em madeira ou em ferro. Ela pode ser considerada como 2 planos inclinados unidos em suas bases. Olhe com atenção os parafusos. Eles contêm planos inclinados em forma de espiral e alguns têm a ponta em forma de cunha.
As cunhas são dois planos inclinados superpostos e aplicam força nos dois lados, como vemos no machado e nas facas. Gostaria que vocês fizessem esse exercício para vocês estarem aí memorizando os tipos de alavancas. Vocês podem pegar o caderno, se vocês conseguirem fazer o desenho, vocês façam o desenho. Se não, vocês podem estar colocando o nome de cada objeto e identificar que tipo de alavanca é esse objeto. É uma alavanca interfixa, é interresistente, é interpotente, e deixar concluído no caderno para assim que retornarmos, a gente pode estar fazendo um levantamento dos acertos de vocês. Para finalizarmos essa atividade, concluímos que as máquinas simples, elas foram criadas como mecanismo para apoiar o trabalho diário. Não é utilizado aí, no caso, a energia elétrica, somente a nossa força, a força humana ou também a força animal. Aprendemos aí um pouquinho, das máquinas simples, falamos sobre a alavanca, a rodana ou a polia e o plano inclinado. Gostaria de finalizar com vocês, tá? Espero que vocês tenham compreendido um pouquinho do assunto sobre as máquinas simples. E qualquer dúvida pode me chamar no Face, Aprocil Dias. Me busque lá, me adicione e aí a gente pode estar trocando o celular, trocando o número do celular e adicionando no WhatsApp, onde nós podemos fazer um grupo para estudo também. Fique com Deus, se cuidem, tá? Não precise ir na praça para ver a gangorra, tudo bem? E Deus abençoe cada um de vocês. Estou com muita saudade. Beijo.